Zhou Zhen não mostrou sinais de medo. Se você quer procurar problemas, eu não me importaria em fazer esta facção desaparecer da cidade Titã. Suas palavras provocaram com sucesso a raiva de Kong Shen. Garoto, você acha que o grupo Sky River é apenas uma facção comum? Deixe-me te dizer, nosso líder ocupa uma posição de alto escalão gerenciando Titã. Você quer ir contra a cidade Titã? Temendo que ele não ouvisse suas ameaças, ele acrescentou: se você ousar levantar a mão contra nós hoje, será caçado e punido por toda a cidade Titã no futuro. Até sua família e amigos não poderão escapar das consequências. Zhou Zhen continuou a andar devagar, perguntando inocentemente: isso soa muito assustador, mas mesmo que eu poupe vocês agora, quando retornarem à cidade Titã, não me pouparão, certo? Aproveitando a oportunidade, Su Hong ameaçou: você está começando a sentir medo? Abaixe suas armas e desapareça. Nunca apareça mais na cidade Titã. Posso pedir ao meu pai para adiar a ordem de caçar você por alguns dias. Em resposta a essas palavras, Zhou Zhen riu sarcasticamente: essa é a melhor condição de sobrevivência que você pode oferecer? Então não me culpe por usar outros métodos para silenciá-lo. Rapidamente, o moral do grupo despencou, deixando apenas Su Hong, ainda cheio de bravado, em um canto, com uma xícara de chá quebrando em sua mão. O homem de terno deu um passo à frente lentamente: agora eu vou chamar alguém para lidar com isso. Mas ele foi interrompido pela outra pessoa: espere, traga o líder dos outros grupos aqui primeiro. Su Ti e os artistas marciais estavam sentados ali, seus rostos sombrios enquanto levantavam suas xícaras de chá, uma sensação de presságio se instalando. Será que o garoto está em apuros? Depois que a conversa terminou, no dia seguinte, incontáveis carros entraram na base, fazendo com que as pessoas de fora se perguntassem: o que está acontecendo hoje? Por que tantas pessoas do grupo Tripé Vermelho e do grupo Rio do Céu estão saindo da cidade juntas? Alguém se aproximou e compartilhou a informação que tinha: ouvi dizer que na floresta coberta de videiras na Zona Vermelha, um lagarto de rank 11, de rank Rei, ficou preso. Essa informação chocou a outra pessoa até o fundo: oh meu Deus, um lagarto de rank 11, rank Rei? Uma única escama dele vale um cristal verde. Em outro canto, Zhou Zhen estava sentado em frente ao computador, atônito com o que lia, sabendo que isso poderia aumentar sua reputação na cidade Titã. Se vocês se atreverem a colocar as mãos em nós hoje, serão caçados e punidos por toda a cidade Titã no futuro. Voltando ao passado, Kong Shen, ao vê-lo se aproximar, gritou com um tom ameaçador: se você se atrever a colocar as mãos em nós hoje, terá que suportar a perseguição e punição pelo resto de seus dias. Nem sua família e amigos poderão escapar. Essas palavras deixaram Zhou Zhen sem escolha a não ser concordar fraco, incapaz de refutar: ele não está errado, minha força é apenas suficiente para me proteger agora. Enquanto pensava nisso, as imagens de cada pessoa apareceram em sua mente: ainda tenho família e amigos, mas meu poder é bastante fraco, poder e autoridade são os melhores guarda-chuvas. Nesse momento, ele notou algo. A tarefa na tela era uma descrição simples de uma missão de nível infernal. Após ler a descrição, Zhou Zhen não pôde deixar de exclamar: como esperado da união do Rei das Bestas, eles realmente têm dinheiro. Enquanto isso, ao redor da floresta coberta de vinhas, o lagarto de nível 11, da classe Rei, estava firmemente preso ao chão. Dois homens estavam embaixo, observando a cena com satisfação. Song Yan, esse lagarto, eu posso te dar. Você tem coragem de avançar? O outro homem respondeu: HMPH, você veio aqui por causa desse lagarto, não foi? Com isso, Song Yan levantou sua arma e ordenou: irmãos, vão em frente. Ele não percebeu o sorriso astuto do outro homem que apareceu atrás dele. Na árvore, Xian Xian testemunhou tudo e riu de forma desdenhosa: TSC, um bando de tolos avançando assim só vai morrer em vão. Ao ouvir isso, Zhou Zhen falou, perguntando: parece que você sabe bastante sobre isso. Xian Xian respondeu automaticamente: claro. Mas logo depois, ela ficou surpresa e percebeu: ei, como você chegou aqui? Zhou Zhen respondeu sinceramente: apenas caminhei até aqui como de costume.
Logo em seguida, Xian observou desconfiada ao seu lado, um artista marcial de nível 5, e eu nem percebi. Zhou Zhen, impassível, fez a pergunta que estava em sua mente: aquele lagarto de classe rei, você pode usar pó rosa para domá-lo? Antes dessa pergunta, Xian parecia impotente ao responder: este é um rank de rei, não é fácil de domar. Além disso, eu esqueci de te contar da última vez, aquele pó só funciona em cavalos viados. Suas palavras o deixaram um pouco derrotado. De fato, o coração dela era tão sombrio quanto o esperado: me devolva o topázio. Em resposta ao pedido, ela recusou sem hesitar: uma vez vendido, não pode ser devolvido. Ao mesmo tempo, o lagarto se agitou, lançando as pessoas em todas as direções: chefe, me salve. Song Yan lutava para resistir, gritando alto para dar ordens: retirem-se. Todos, retirem-se imediatamente desta área. Ignorando o caos do outro lado, Xian manteve-se calma, imutável em meio ao mundo em constante mudança, chamando os tolos: se nosso líder da União não tivesse sido enterrado, ele definitivamente teria uma maneira de domar esse lagarto. Ao ouvir a frase estranha, Zhou Zhen perguntou confuso: enterrado? Xian explicou calmamente: você nunca ouviu falar? É uma grande cidade, não menor que a cidade Titã no norte. Suas palavras o fizeram pausar e refletir: esse nome é interessante, mas não soa como o nome de uma cidade. Nesse momento, Xian se levantou e disse em voz alta: o quê? Você quer dizer que alguém já pegou a missão de nível infernal que nós? Sem terminar, ela imediatamente pegou o celular e saiu correndo, dizendo: já volto. Vou avisar o líder da União imediatamente. Vendo a garota correr, Zhou Zhen não reagiu a tempo. Ei, você! Por que está correndo tão rápido? Ele coçou a cabeça, sentindo-se impotente. Ela realmente é rápida. Eu ainda queria perguntar a ela mais detalhes sobre aquela missão de nível infernal. Voltando sua atenção para o enorme lagarto, os gritos altos do grupo ecoaram. Retirem-se rapidamente. Mandem mais pessoas amanhã. Zhou Zhen não pôde deixar de rir com diversão enquanto observava: já que todos vocês estão indo embora, então me deixem domar essa besta mítica. Quando a noite caiu completamente, ele saltou suavemente de cima. Mal tocando o chão, Zhou Zhen apareceu rapidamente nas costas do lagarto. As vinhas ao redor imediatamente atacaram, mas ele desviou facilmente, seu corpo ágil como o vento. Logo depois, um barulho alto ecoou, sacudindo toda a área. Na manhã seguinte, quando o grupo retornou, eles ficaram estupefatos com a visão de um pátio vazio. Uma pessoa gritou em pânico: onde está o lagarto? Onde ele foi? Em outro lugar, nas ruínas da cidade, Zhou Zhen caminhava enquanto suspirava em admiração. Como esperado, os materiais desse aqui são de primeira linha. Ele olhou para a pilha de itens exibidos na tela do seu sistema, sentindo-se um pouco arrependido. Mas, com tantos materiais, duvido que alguém compre tudo de uma vez. Acho que vou vendê-los aos poucos. Instantes depois, Zhou Zhen trocou para verificar suas informações pessoais. Depois da batalha da noite passada, o maior ganho foi que ele subiu de nível para 45, finalmente, aprendi essa habilidade. Ele passou os olhos pela descrição da habilidade exibida na tela, seus olhos brilhando de excitação. Sacando uma espada de lâmina negra, o rosto de Zhou Zhen brevemente se contorceu em um sorriso sinistro: vamos ver quanto tempo esses zumbis à frente vão aguentar. Sem perder o ritmo, Zhou Zhen avançou rapidamente, desferindo um golpe que congelou o zumbi no lugar. Ao aterrissar suavemente, ele observou e analisou lentamente: ficar parado por 3 segundos realmente funciona. Ele pensou consigo mesmo: com essa habilidade, a missão de nível infernal está ainda mais ao meu alcance. Em um canto escuro, um estranho havia testemunhado toda a cena. Observou atentamente, comentando consigo mesmo: esse Zhou Zhen é realmente formidável. Sua velocidade é impressionante. Mas, por mais habilidoso que seja, ele ainda é apenas um artista marcial de nível 5. Após analisar a situação, o estranho abaixou seus binóculos, com o olhar cheio de cálculo.
Ele sorriu de canto e declarou: a humilhação da sombra sombria. Vamos fazer com que Five Gold coloque um fim nisso. À distância, seu grupo ainda não havia atacado, mas estava observando atentamente Zhou Zhen. Seguiam cada um de seus movimentos rápidos enquanto ele desaparecia e reaparecia, derrubando os zumbis um por um com precisão. Zhou Zhen se movia com agilidade, saltando no ar e desferindo um golpe decisivo no último zumbi. De repente, um estrondo alto ecoou de trás dele. Instantaneamente, uma força poderosa se dirigiu na sua direção, fazendo com que Zhou Zhen se apressasse para evitar o impacto. Das sombras, surgiu um zumbi massivo, com os olhos queimando em vermelho de fúria. Ele balançou o braço, mirando diretamente em Zhou Zhen. Zhou Zhen rapidamente se agachou para desviar, mas a força e a velocidade do zumbi eram esmagadoras. Ele não conseguiu reagir a tempo. Um golpe poderoso do zumbi o atingiu, lançando-o para trás, fazendo-o perder completamente o controle. Acima, o grupo que monitorava a situação discutia silenciosamente entre si. Um deles sorriu com desdém, abaixando a voz, exatamente como o chefe previu, ele conseguiu desviar. Mas não vai durar muito mais. De pé, o velho Zhang observava Zhou Zhen e comentou com um tom de desdém: a postura desse garoto é realmente estranha, mas esquivar-se é inútil. Aquela pancada do zumbi de nível alto não o matou, mas o deixou aleijado. Ele definitivamente não vai sair vivo daqui. Dito isso, ele se levantou, passando um braço sobre os ombros do homem ao seu lado, elogiando-o entusiasticamente: o chefe é realmente mais inteligente do que aqueles tolos com quem lidamos antes. Nem precisamos intervir pessoalmente, o alvo já foi resolvido. Antes que o homem pudesse dizer mais alguma coisa, o líder se levantou e começou a andar, dando ordens: vamos. É raro termos a chance de sair, então vamos procurar um lugar para treinar. Enquanto isso, lá embaixo, Zhou Zhen, machucado e ensanguentado após o ataque, lentamente se levantou. Seu corpo estava coberto de feridas e sangue escorria de sua boca. A vitalidade que antes estava cheia agora pendia por um fio. Respirando pesadamente, Zhou Zhen olhou para os zumbis que se aproximavam e se perguntou: será que realmente vou morrer aqui? Então, em seu cansaço, Zhou Zhen reuniu todas as suas forças restantes e puxou um frasco vermelho estranho. Sem hesitar, ele levou o frasco aos lábios e bebeu com avidez. À medida que o líquido fluía para dentro dele, uma aura verde envolveu seu corpo. Mas, mesmo com isso, ele não estava completamente satisfeito. Mesmo com esse frasco, a velocidade de recuperação é muito lenta. Aquela pancada veio, sem dúvida, de alguém que quer minha morte. Eu preciso sair daqui rapidamente. No entanto, Zhou Zhen agora se via cercado por incontáveis zumbis, além de outro monstro gigantesco, bloqueando todas as rotas de fuga. Percebendo a situação desesperadora, ele sentiu que sua vida não tinha muito mais a lamentar, mas não havia como escapar da horda de zumbis ou do atirador de olhos aguçados. Justo quando terminou de pensar nisso, o zumbi gigantesco levantou o braço, preparando-se para atacar. Mas, antes que pudesse desferir o golpe, um corte rápido cortou o ar, acertando em cheio o peito do monstruoso zumbi. Após ser tratado, Zhou Zhen cambaleou até se levantar, sua espada em mãos, e gritou ferozmente: pode vir então, se tiver coragem, venha me enfrentar de novo. O gigante zumbi caiu no chão com um estrondo pesado. Simultaneamente, uma onda de energia verde envolveu Zhou Zhen. Ao ver isso, Zhou Zhen não pôde deixar de sentir uma sensação de dúvida sobre sua vida. Seria possível que ele tivesse acabado de quebrar para o nível 6? Ele logo percebeu que seus ferimentos estavam cicatrizando a uma taxa incrível, os cortes profundos em seu corpo fechando rapidamente. Essa recuperação inesperada o encheu de entusiasmo: até os céus estão me ajudando. Minha resistência pode melhorar meus músculos, acelerando minha recuperação. Mas meus ossos ainda estão quebrados, vou precisar encontrar um lugar seguro para me esconder e me recuperar completamente. Ao terminar de falar, mais zumbis, incluindo outro gigante, avançaram em sua direção. No entanto, a sorte sorriu para ele.
Zhou Zhen conseguiu encontrar uma casa abandonada onde podia se esconder. Instalando-se em um canto da sala, ele tirou um copo estranho de água. Embora hesitasse, sabia que para se recuperar mais rápido, teria que absorver uma grande quantidade de energia. Relutantemente, ele deu um gole, sentindo o poder percorrendo seu corpo, embora se lamentasse por ter que usar uma substância tão potente. Mas era a única opção que lhe restava. Apesar de se sentir um pouco arrependido, Zhou Zhen ainda levou o vinho de macaco aos lábios e o bebeu de uma vez, sem hesitação. Embora a potência desse vinho fosse mais adequada para artistas marciais de nível 7, naquele momento, ele não se importou nem um pouco. Depois de terminar a bebida, o rosto de Zhou Zhen começou a corar, e seu olhar ficou turvo. Ele pensou consigo mesmo, este vinho não é nada mau. No entanto, ainda se sentia um pouco insatisfeito e murmurou, mas seus efeitos são muito lentos. Com isso, ele ofegou, inclinando a cabeça para o lado enquanto seus olhos ficavam gradualmente turvos. Antes de cair em um torpor, ele conseguiu sussurrar uma frase decisiva: se vocês ousarem me emboscar, nem pensem em escapar. Do lado de fora, a atmosfera estava mais caótica do que nunca. Corvos se espalhavam por toda parte, seus gritos ecoando pela região. Abaixo, o grupo estava entusiasticamente derrubando cada zumbi, sua empolgação sem fim. No entanto, em um momento de distração, um membro do grupo foi repentinamente atacado por um zumbi que saltou em sua direção. Do nada, um tiro soou, e uma bala voou com precisão, empurrando o zumbi para trás. O velho Zhan, sentado no telhado de uma casa próxima com uma arma na mão, gritou: Ei, pessoal, fiquem de olho nas costas. Eu também estou sentindo a pressão aqui. Abaixo, um dos membros do grupo riu e respondeu: Não se preocupe, chefe. Com certeza não deixaremos nenhum zumbi se aproximar de você. Ouvindo isso, o homem rapidamente lidou com os zumbis à sua frente, mas seus movimentos apressados fizeram com que ele perdesse o controle e fosse empurrado para trás. Depois de uma batalha tensa, o grupo se reuniu em um único ponto para descansar e aproveitar um pouco de comida. Uma pessoa, mastigando um pedaço de pão, falou: Este lugar é realmente um terreno fértil para cultivo. A pessoa ao seu lado assentiu em concordância: Sinto que, com mais uma semana, eu poderia atingir o pico do nível 8. Em outro canto, uma voz descontenta se fez ouvir: Por que eu tenho que ficar de apoio essa semana? Eu também quero cultivar. Mordendo o último pedaço de pão, o líder comandou: Todos descansem por mais 2 horas, depois mudaremos para outra rua. Os outros concordaram sem hesitar. Após dormir profundamente, Zhou Zhen levantou-se satisfeito e olhou para as suas mãos: Alcancei o nível 6 em apenas uma noite, o vinho de macaco é realmente um produto de primeira qualidade. Após expressar sua admiração, sua atenção foi atraída para o traje esfarrapado que estava usando. Nem a armadura de couro do Rei das Cobras resistiria a um único ataque de um zumbi de alto nível. Realmente tem uma vida de sorte. Após um suspiro de alívio, Zhou Zhen trocou de roupa e levantou-se. Agora, é hora de fazer aqueles que me emboscaram pagarem o preço. Após essa declaração, Zhou Zhen ativou seu modo de invisibilidade, subiu em um prédio e usou um monóculo para observar 5 indivíduos, todos no nível 8. Parecia que o líder estava no pico do nível 8. O tempo passou rapidamente, e logo vários dias se passaram. Zhou Zhen permaneceu silenciosamente observando, enquanto o grupo abaixo estava completamente alheio, focado em sua batalha, com pessoas cortando e atirando fervorosamente. 3 dias se passaram sem serem notados. Enquanto Zhou Zhen, em sua forma invisível, se aproximava silenciosamente do grupo, ouviu uma voz: Abin, você está com ciúmes? Sinto que vou subir de nível novamente hoje. Zhou Zhen apareceu sorrateiramente perto da porta para ouvir a conversa deles. Ciúmes de quê? Se não fosse o fato de não ser minha vez, eu poderia superar todos vocês em apenas um dia. O rapaz riu alto e disse: Você só fica falando. Quanto ao líder, ele permaneceu em silêncio e continuou comendo. Nesse momento, uma figura ardente entrou, fazendo o grupo ficar em alerta máximo. Abin, o que está acontecendo?
A pessoa questionada rapidamente percebeu algo estranho. Eu só tenho a sensação de que alguém está se aproximando. Será uma ilusão? Os outros mantiveram uma visão otimista sobre a vida e o puxaram de volta. Você está preocupando demais, não é? Tem medo de que os Ouzen virem um fantasma e venha atrás de você? Outra pessoa se juntou à zombaria. Mesmo que ele fosse procurar alguém, deveria ser a Bing. Aquela bala foi disparada por você. Zhou Zhen estava do lado de fora da porta, pensando consigo mesmo, o dia em que todos vocês se separarem será o dia da sua morte. No dia seguinte, o grupo saiu, deixando o rapaz sozinho no telhado. Bing, fique de vigia no telhado. Vamos descer primeiro. O jovem não recusou, entendido. Assim que o grupo saiu, Zhou Zhen se aproximou silenciosamente por trás. De repente, o rapaz sentiu algo e virou-se cautelosamente, fazendo Zhou Zhen parar em seu caminho. Não vendo ninguém, o rapaz voltou para sua arma, sentindo-se inquieto. Estranho, por que eu sinto que alguém está sempre me observando? Quando ele focou novamente na luneta, não conseguiu evitar gritar: que diabos! Todos estão indo em direções diferentes, como vou conseguir dar suporte? Ele continuou focado na multidão em pânico abaixo, sem perceber que Zhou Zhen se aproximava sorrateiramente por trás. Vocês correram tão longe, o que esperam que eu consiga apoiar? Seus idiotas! Imediatamente, Zhou Zhen não disse nada, balançando sua faca para baixo, fazendo com que o homem gritasse de pânico. Ele não estava ferido, mas sua arma havia caído no chão em algum momento. Bing, com o rosto pálido, olhou para Zhou Zhen parado à sua frente, chocado. Como é que é você? Não morreu? Ele falou enquanto tentava dar um passo para trás, mas ficou atordoado ao perceber que não conseguia se mover. Zhou Zhen não respondeu, apenas avançou silenciosamente. Sem hesitar, balançou a faca ferozmente em direção ao seu pescoço. O sangue jorrou, e Bing não conseguiu proferir uma última palavra antes de cair. Demônio! Em outro canto, um soldado, parecendo entediado, deixou sua arma de lado e se virou para sugerir: Velho Zhan, parece que vamos limpar os zumbis daqui. Que tal irmos mais fundo para ver o que está acontecendo? O homem chamado Velho Zhan não pensou muito nisso, assentindo em concordância: tudo bem, mas cuidado. Deve estar tranquilo, no entanto. Após a conversa, pegaram suas armas e seguiram em frente. Zhou Zhen observava de cima, seus olhos brilhando com astúcia. Ele deu um sorriso de canto de boca e murmurou para si mesmo: querem testar o nível de dificuldade? Fácil. Deixe-me apimentar um pouco para vocês. Com isso, Zhou Zhen puxou seu arco e disparou uma série de flechas para baixo, atingindo profundamente os corpos dos gigantescos zumbis. Como se provocados, todos rugiram em uníssono e começaram a avançar em direção à sua posição. Vendo isso, Zhou Zhen rapidamente se esquivou e disparou mais algumas flechas, depois se virou e correu. Enquanto corria, riu maliciosamente e gritou de forma provocadora: zumbis de elite, venham aqui! Do outro lado, os dois soldados ouviram o barulho incomum. Um parou, inclinou a cabeça para ouvir e então falou: isso soa como a voz de um zumbi de elite. O outro soldado, ainda ocupado cortando, respondeu com indiferença: sim, provavelmente mais de um. De longe, apareceram inúmeros monstros gigantes, deixando os dois homens atônitos. Contaram 6 deles, o que realmente era um pouco difícil de lidar. Mas, sem hesitar, ambos, movidos mais pela coragem imprudente do que pela razão, partiram em direção a eles, cada um enfrentando 3, para ver quem conseguiria derrotar seus oponentes primeiro. Sentado bem acima, Zhou Zhen observava os dois enquanto derrubavam cada zumbi um por um e não pôde deixar de exclamar: não é de admirar que sejam artistas marciais de nível 8, eles conseguem lidar com 3 zumbis de elite. Mas quando ele pulou para o chão, ele sorriu com desdém, pensando consigo mesmo: os zumbis que eu te dei terão um preço. Justo quando um zumbi desferiu um soco poderoso, jogando um dos homens para longe, Zhou Zhen apareceu atrás dele, com a faca em mãos. Quando o zumbi se aproximou para atacar, o homem balançou sua espada para se defender, mas antes que pudesse agir, Zhou Zhen o derrubou com um único golpe.
O homem foi atingido e imediatamente atacado pelo zumbi. Seu rosto empalideceu enquanto ele tentava fugir para pedir ajuda, gritando: "Velho Gal, estamos sendo emboscados." Mas ele não foi longe antes de enfrentar seu fim. Zhou Zhen observou tudo com um olhar frio. O homem gritou: "Você quer morrer?" Mas Zhou Zhen não disse nada, apenas lançou a faca em sua direção. Ele não teve tempo de reagir antes de ser atingido. Instantaneamente, aquele homem encontrou o mesmo destino que seu companheiro. A sensação de não conseguir se mover o fez entrar em pânico. Zhou Zhen apareceu por trás, com a lâmina pressionada contra sua garganta, declarando friamente: "Se você quer me matar, terá que pagar o preço." Do outro lado, os dois líderes estavam completamente alheios e continuaram a massacrar os zumbis. Um deles parou, olhando para a cidade em ruínas, e ponderou: "Eu me pergunto quando estarei qualificado para desafiar." Perdido em pensamentos, ele balançou sua arma descontroladamente, murmurando: "Nem o maior especialista da cidade Titã, Shu He, conseguiu fazer isso, ainda estou muito atrás." Essa cena deixou a pessoa atrás dele confusa. "Chefe, o que está pensando?" Naquela pergunta, o outro parou, respondendo suavemente: "Estou pensando sobre o limite máximo de artistas marciais como nós." Nesse momento, um grito foi ouvido: "Você quer morrer?" Ao ouvir essa voz, ele percebeu de repente que era de Gao. Os dois rapidamente correram para ajudar o que estava cercado pelos zumbis gigantes com o velho Gao. Ele se aproximou para levantar a pessoa, oferecendo conforto. O homem parecia pálido. "Velho Gao, aguente firme." Logo depois, ele levantou a mão para a garganta, lutando para dizer suas últimas palavras: Zhou Zhen." Ao ouvir esse nome, os dois ficaram horrorizados. "Zhou Zhen, não pode ser, ele não morreu?" Nesse momento, ele notou algo, avistou uma figura em pé em um prédio próximo. Lá em cima, Zhou Zhen sorriu maliciosamente em resposta ao seu olhar. Enquanto os dois recuperavam a compostura, o líder analisou a situação: a Bing morreu antes do velho Zhan e do velho Gao. O outro homem ficou atordoado, percebendo: esse Zhou Zhen já calculou tudo. O líder olhou para o céu distante antes de falar: "Agora está muito claro, nós nos tornamos a presa. Se não acabarmos com isso, Zhou Zhen não vai parar." Então, o líder e o outro homem entraram na casa, afirmando com confiança: "Saímos da base, então ele não deve ser capaz de nos encontrar aqui tão rápido." O outro homem sugeriu proativamente: "Chefe, você deveria descansar, eu vou ficar de vigia esta noite." O líder concordou, fechando os olhos para se concentrar na meditação, sua mente cheia de pensamentos confusos: "Para me matar, nem Shu He ousaria se gabar assim." A pessoa agora mencionada estava no topo de um edifício, observando silenciosamente abaixo. Ele olhou para o prédio onde os outros estavam se escondendo e deu um sorriso de escárnio: "Que tolos! Eles realmente acham que podem me despistar fazendo isso." Nesse momento, um grito ecoou de baixo, seguido por uma enxurrada de zumbis aparecendo por toda parte. Do topo do edifício, um enorme dragão apareceu, permanecendo por um momento antes de voar para longe. Zhou Zhen, observando o dragão próximo, soltou uma risada sinistra. Finalmente, o momento havia chegado para a caça, e ele também deveria agir. Com isso, Zhou Zhen saltou, sabendo que a criatura chegaria em cerca de meia hora. Ele precisava se mover rapidamente. Em pouco tempo, ele chegou a um prédio. Estava claro que essa era uma missão de nível infernal. Sem hesitar, ele entrou no prédio. Depois de andar por um tempo, ele encontrou uma pilha de ovos enormes. Perfeito, ainda faltavam 10 minutos. Zhou Zhen se aproximou para observar um ovo e exclamou: "Não é de se admirar que ninguém esteja assumindo essa tarefa, este ovo deve pesar várias toneladas, mas a mochila do sistema aqui não pesa nada." Enquanto falava, um fluxo de energia dourada envolveu o ovo. Quando terminou, colocou as mãos nos quadris e olhou para os outros dois ovos, decidindo que seria melhor deixá-los em paz para evitar provocá-los a destruir a cidade Titã. Imediatamente depois, ele pegou uma bandeja para os ovos e a colocou ali.
Com isso, o sorriso sinistro de Zhou Zhen foi gradualmente desaparecendo. A tarefa restante foi deixada para aqueles dois. Momentos depois, o dragão voltou, surpreso ao ver que restavam apenas 2 ovos. Ele então soltou um rugido cheio de raiva. O som assustou os dois dentro. Que barulho foi esse? Os dois saíram, atordoados, e olharam para o dragão no céu. O que está acontecendo? Por que ele está tão agitado? Zhou Zhen, que estava atrás, respondeu por eles: pode ser porque ele perdeu algo. Ao ouvir aquela voz, os dois entraram em pânico e se viraram. Zhou Zhen os cumprimentou calmamente: nos encontramos novamente, vim trazer um grande presente para vocês. Sem dizer uma palavra, os dois partiram para cima dele com suas espadas. Zhou Zhen não demonstrou medo e pegou um pedaço de madeira para se defender. Quando o líquido disparou, ele usou a madeira para bloqueá-lo. Em contraste, o líquido se espalhou por toda a parte deles. Zhou Zhen, esses truques repugnantes só tornarão sua morte mais humilhante. Zhou Zhen discordou, pousando e dizendo uma frase enigmática: não necessariamente, o verdadeiro drama está apenas começando. Imediatamente, um dragão apareceu e rugiu alto. O assassino de olhos bicolores começou a sentir medo, mas gritou alto, sem saber o que Zhou Zhen havia feito. A besta se aproximou do ovo quebrado, ficando cada vez mais frenética. O líder imediatamente ordenou a Abin: dividam-se, cada um corre em uma direção diferente para se manter seguro. A besta pisou furiosamente no telhado de um prédio alto, fazendo-o desabar. Enquanto Abin fugia, percebeu o monstro o perseguindo e gritou para o líder: chefe, você tem que sobreviver para se vingar de nós. Após dizer isso, Abin gritou desafiadoramente para a besta: vem aqui, não tenho medo. A besta deu um chute feroz em Abin, lançando-o como um foguete através de vários prédios. Quando Abin caiu no chão, seu corpo estava estilhaçado. Ele ainda murmurou: realmente formidável. Mas a besta ainda não estava calma, continuava rugindo e causando destruição por toda parte. O líder agora corria pela estrada, determinado a escapar. Quando chegou a uma bacia de água, ele pretendia lavar o cheiro do ovo de seu corpo. No entanto, antes que pudesse fazer algo, a besta apareceu bem atrás dele. Zhou Zhen estava sentado no topo de um prédio, falando casualmente: se eu soubesse que o resultado seria assim, por que você teve que me provocar? A besta pisou com força no líder ferido, fazendo-o cair no chão. Após matar 2 assassinos, a besta olhou fixamente para a cidade Titã e continuou a rugir incessantemente. Zhou Zhen sabia que a raiva da besta não se acalmaria facilmente. Ele pressionou o botão para ativar a caixa de fogos de artifício, deixando-a no telhado antes de partir. Os fogos de artifício impediriam a besta de correr desenfreada, garantindo que ela ficasse no prédio para proteger os 2 ovos restantes. Os fogos de artifício subiram para o céu do telhado, exatamente como Zhou Zhen havia previsto. A besta não olhou mais para a cidade Titã, ela virou e voou de volta para onde estavam os seus 2 ovos restantes. Zhou Zhen observou os fogos iluminando o céu e riu: parece que esta cidade não via fogos de artifício há muito tempo. Nesse momento, um artista marcial que viu os fogos no céu gritou: quem é louco o suficiente para soltar fogos de artifício à noite? Shu-He saiu de uma caverna e disse: eu acho que devem ser os fogos de artifício do realizador da missão de nível infernal da Aliança dos Homem-Besta. No entanto, nunca vi ninguém soltar fogos de artifício durante uma missão. Aqui vem Shu-He, o artista marcial de topo, um artista marcial de nível 9, pronto para subir ao palco. No dia seguinte, Shu-He e seus companheiros artistas marciais chegaram à cidade, apenas para encontrar uma pilha de destroços e ruínas. Zhou Zhen, ainda parecendo sonolento, saiu, se espreguiçou e bocejou: olá, pessoal. Os companheiros de Shu-He ficaram bastante surpresos. Na cidade Titã, ainda havia artistas marciais que não estavam preocupados em encontrar Shu-He. Além disso, ele era apenas um artista marcial de nível 6 ousado o suficiente para vir aqui caçar monstros. Shu-He comentou: eu acho essa pessoa muito interessante. Se eu tiver a chance no futuro, gostaria de conhecê-la.
Zhou Zhen dirigiu-se de volta à cidade Titã e, depois de dias de luta, finalmente chegou em casa. Ele espirrou, imaginando que alguém estava falando sobre ele. Colocou o ovo na parte de trás da caminhonete, cobrindo-o com um pano branco, pensando consigo mesmo que o ovo era grande demais, se o tirasse da mochila do sistema, ficaria exposto, então não teve escolha a não ser deixá-lo na caçamba do caminhão. Empolgado para entregar o ovo no balcão de entrega de missões da Aliança dos Artistas Marciais, Zhou Zhen estava prestes a entrar quando foi empurrado por alguém, quase caindo de cara no chão. A outra pessoa disse, arrogante, Zhou Zhen, não bloqueie o caminho deles, eles estão com pressa para entregar uma missão de nível profundo. Enquanto essa equipe entrava, as pessoas na Aliança dos Artistas Marciais imediatamente começaram a sussurrar. Eles acabaram de completar uma missão de nível profundo, então certamente acumularam muitos pontos. Parecia que eles se chamavam Guerreiros da Alma, e diziam que todos eram artistas marciais de nível 8º. O líder dos Guerreiros da Alma aproximou-se da funcionária com confiança e disse, depois de entregarmos esta missão, devemos conseguir 10 pontos como membros, certo? A funcionária respondeu, por favor, aguarde um momento enquanto verifico. Nesse momento, Zhou Zhen deu um passo à frente, colocando seu cartão roxo de membro 11 estrelas na frente da funcionária, dizendo que queria entregar uma missão. A funcionária imediatamente soltou um suspiro e foi cuidar do negócio de Zhou Zhen. O líder dos Guerreiros da Alma não suportou ver Zhou Zhen furando a fila. Virou-se para Zhou Zhen e o insultou, chamando-o de idiota por trazer um cartão falso para a Aliança dos Artistas Marciais. Hoje, ele estava de bom humor, então avisou Zhou Zhen para se afastar e ficar fora de vista. Se o empregado gaguejasse e dissesse, no cartão de Zhou Zhen, só há uma missão de nível infernal. Posso perguntar se você quer aceitar essa missão de nível infernal? Todos os membros da equipe de guerra da alma ficaram imediatamente petrificados. Apenas um momento antes, eles estavam se gabando de entregar missões de nível profundo. No entanto, a missão de nível profundo deles poderia ser chamada de avô da missão de nível infernal de Zhou Zhen. A notícia de que Zhou Zhen havia completado a missão de nível infernal causou um grande alvoroço na Aliança dos Artistas Marciais. O diretor Shen correu pelo corredor. Ele queria encontrar o presidente para informá-lo de que a missão tinha sido completada. O diretor Shen arrombou a porta e gritou alto, presidente. O presidente, que estava praticando caligrafia, ficou surpreso com o grito do diretor Shen e acabou estragando um traço. Ele lançou um olhar penetrante para o diretor Shen, que rapidamente se desculpou por ser apressado. Só então o presidente perguntou o que estava acontecendo, e o diretor Shen relatou, aquele Zhou Zhen completou a missão de nível infernal da União do Rei das Bestas. O presidente ficou tão surpreso quanto o diretor Shen, ele gritou, o quê? No escritório da União do Rei das Bestas, o líder bateu na mesa e exclamou, você tem certeza? O subordinado relatou, o diretor Shen Lihua da Aliança dos Artistas Marciais ligou pessoalmente para nos informar que viéssemos receber a entrega do líder da União do Rei das Bestas. Inesperadamente, ele acabará de voltar de uma missão e ouviu a notícia de que alguém trouxe um ovo de dragão. O líder imediatamente quis ir à Aliança dos Artistas Marciais para encontrar a pessoa que havia realizado essa missão difícil. Após saber que Zhou Zhen havia trazido o ovo para a entrega, as tropas da Aliança dos Artistas Marciais imediatamente se mobilizaram para cercar o veículo de Zhou Zhen e protegê-lo. Um soldado avançou para informar os artistas marciais, dizendo, a Aliança dos Artistas Marciais tomará o controle temporário desta área, e esperamos que todos se abstenham de se aproximar imprudentemente. Os artistas marciais ficaram à distância, olhando o objeto na parte de trás do caminhão, sem saber o que era aquilo que era tão grande. Na sala VIP da Aliança dos Artistas Marciais, o diretor Shen elogiava constantemente Zhou Zhen. Zhou Zhen respondeu humildemente, está me lisonjeando. O diretor Shen então perguntou, como você refletiu sobre o nosso convite anterior? Se houver algo com o qual não esteja satisfeito, podemos discutir isso mais a fundo. Zhou Zhen disse, vou considerar seriamente este assunto. Mas, na realidade, Zhou Zhen pensou consigo mesmo, se eu me juntar à Aliança dos Artistas Marciais, ainda estarei sob o controle de outra pessoa.
Ele queria subir até o topo por conta própria para proteger aqueles ao seu redor. Esta missão era a base para ele alcançar aquele pico. Embora Zhou Zhen fosse um jovem jogador que acabará de atravessar para a cidade Titã, ele estava aprimorando suas habilidades dia após dia. Quem poderia imaginar que um artista marcial de 6º nível completaria com sucesso a missão mais difícil da Aliança dos Artistas Marciais? Zhou Zhen se tornou um dos nomes mais comentados na comunidade de artistas marciais. Enquanto as tropas retiravam o pano branco que cobria o veículo de Zhou Zhen, um ovo vermelho brilhante apareceu na parte de trás do caminhão. Naquele momento, a união do Rei das Bestas também chegou. Vários artistas marciais imediatamente entenderam que aquele ovo era a missão de nível infernal que a união do Rei das Bestas havia emitido. Os artistas marciais ficaram ainda mais surpresos quando o líder da união do Rei das Bestas, An Zhendong, chegou pessoalmente. Parecia que esta missão realmente era de um nível elevado. Alguns artistas marciais até chamaram seus amigos com entusiasmo, incitando-os a voltar para a cidade e assistir ao espetáculo. An Zhendong estremeceu enquanto ficava diante do ovo. Era exatamente o que ele precisava. Um funcionário da União dos Artistas Marciais disse: se o líder An confirmou, transferiremos a recompensa para a conta do realizador da missão. An Zhendong perguntou ansiosamente: posso conhecer a equipe de caça desta vez? O funcionário sorriu e respondeu: esta missão foi concluída por um dos nossos membros de nível Diamante Roxo. O nome dele é Zhou Zhen, mas ele já partiu. An Zhendong ficou atônito e perguntou: ele completou sozinho? An Zhendong não conseguia acreditar nos próprios ouvidos. Este ovo deve pesar pelo menos várias toneladas. Como uma pessoa comum poderia trazê-lo de um prédio de mais de 200 metros de altura? O funcionário respondeu: nós não perguntamos sobre os detalhes do processo, nos concentramos apenas no resultado. Neste momento, Zhou Zhen ainda estava furioso porque teve que voltar a pé, já que a guilda havia levado seu veículo como parte dos itens da missão. Zhou Zhen resmungou: eles não podiam me comprar um carro novo? Quando Zhou Zhen chegou à farmácia, Su Yunwen e Lan Shi ficaram radiantes de alegria. Su Yunwen correu até ele e o abraçou apertado. Jovem mestre, você esteve ausente por quase meio mês. Eu pensei que algo ruim tivesse acontecido. Lan Shi correu ao redor de Zhou Zhen como um cachorrinho pequeno cumprimentando o retorno de seu dono. Zhou Zhen, na verdade, havia quebrado para o nível 6. Zhou Zhen tranquilizou os dois, dizendo: não sou tão fácil de morrer. Ele deu um tapinha na cabeça de Su Yunwen e os instruiu a voltar e fazer as malas, pois iriam se mudar. Ele apontou para um local no mapa e disse: é aqui que vamos nos mudar dessa vez. Lan Shi olhou para o mapa e disse: o terceiro anel é onde vivem os ricos e poderosos. Como podemos morar lá? Zhou Zhen levantou um cristal de estrela laranja na mão. Ele disse a Lan Shi: agora somos crianças ricas. Chegamos a um nível totalmente novo. Justo quando Zhou Zhen estava se exibindo com o cristal de estrela laranja para seus dois companheiros de casa, seu telefone tocou no bolso. Quando Zhou Zhen atendeu, a voz de Zhang Xiaoqi gritou tão alto que quase perfurou seus tímpanos. Zhang Xiaoqi gritou: Zhou Zhen, você é demais. Como ousa se esconder de nós e fazer algo tão grande? Zhou Zhen riu sem jeito para desviar do assunto: irmão Zhan, eu só queria tentar, não pensei que realmente terminaria a missão. Zhang Xiaoqi resmungou e disse: não tente explicar. Dessa vez, quem vai pagar somos nós. Vamos lá para te bater. Depois de desligar, Zhou Zhen murmurou: bem, acho que tenho que pagar uma refeição para todo mundo. Melhor ser direto. O Hotel Star Crown da última vez parecia bem legal. O líder Wu também ligou para Zhou Zhen, dizendo: Zhou Zhen, você realmente é incrível. Foi fazer uma missão sem contar para ninguém. Eu definitivamente vou aí para te dar uma lição. Xiao Wen interveio, dizendo: os especialistas sempre surpreendem os outros, certamente vamos vir para parabenizá-lo. No Hotel Star Crown, os funcionários estavam atarefados, decorando flores ao redor da entrada.
O gerente apressava os empregados, pois os ilustres convidados estavam prestes a chegar. Um cliente irritado bateu na mesa porque estava sendo solicitado a trocar de quarto. Ele insistiu que o gerente Zhao lhe fornecesse uma explicação. O gerente Zhao só pôde baixar a cabeça e dizer: "Desculpe, senhor Pang, mas o hóspede desta vez é extremamente importante." O velho Pang retrucou: "Se o hóspede é tão importante, eu não sou importante?" O gerente Zhao teve que explicar: "O hóspede desta vez é Zhou Zhen. Ele acabou de completar uma missão de dificuldade nível inferno. Você, velho Pang, não queria sempre encontrá-lo pelo menos uma vez? Esta é a sua chance." Ao ouvir isso, o velho Pang de repente mudou completamente. Ele deu um passo à frente, agarrou os ombros do gerente Zhao e falou com um tom muito mais suave: "Ah, Xiao Zhao, por que não disse isso antes? Se o irmão Zhou precisar, posso abrir mão do meu quarto sem pensar duas vezes." Nesse momento, um membro da equipe se aproximou do gerente Zhao para informá-lo de que Zhou Zhen havia chegado. O velho Pang comentou carinhosamente: "O meu irmão Zhou chegou?" Quando Zhou Zhen chegou, o Hotel Star Crown tinha pendurado um banner parabenizando-o pela vitória. Os funcionários baixaram a cabeça e gritaram em uníssono: "Bem-vindo, especialista Zhou." Zhou Zhen ficou surpreso, sem saber o que estava acontecendo. Ele pensou que poderia ter entrado no lugar errado. "Estou no lugar errado? O que está acontecendo?" O gerente Zhao puxou carinhosamente a mão de Zhou Zhen e disse: "É uma grande honra para o senhor Zhou hospedar o banquete em nossa casa." Zhou Zhen respondeu timidamente: "O gerente Zhao está sendo muito gentil, todos os mestres que trabalharam comigo vieram aqui para parabenizá-lo." Assim que Zhang Xiaoqi chegou, ele disse ao garoto Zhou Zhen que ele teria que se preparar para beber várias centenas de copos para expiar seus pecados naquele dia. O líder Wu deu um joinha para Zhou Zhen e elogiou: "Um mestre é realmente um mestre, realmente não conseguimos acompanhar." Xiao Wen continuamente parabenizou Zhou Zhen. Zhou Zhen levantou seu copo junto com todos. Os artistas marciais aproveitaram a noite bebendo à vontade, até mesmo os ladrões, acostumados à solidão, precisavam de companhia, assim como a luz da lua podia fazer a noite escura parecer menos fria. "Este garoto é realmente interessante", comentou uma figura misteriosa sobre Zhou Zhen. O mordomo velho, ouvindo seu mestre dizer isso, imediatamente recuou para arranjar tudo antecipadamente. No dia seguinte, o povo da cidade Titã ficou surpreso ao ver o jato particular do senhor da cidade voando no céu. Fazia muito tempo que não viam o senhor da cidade usar um helicóptero, e eles se perguntavam o que tinha acontecido na cidade Titã. O helicóptero pousou diretamente no pátio de Zhou Zhen, e uma garota desceu dele. Ela estava lá para convidar Zhou Zhen para tomar café da manhã com o senhor da cidade. Zhou Zhen, que acabará de acordar, ainda estava atordoado com essa proposta, e imediatamente se virou para se preparar para ir até a residência do senhor da cidade. A garota conduziu Zhou Zhen até o ponto de encontro. O mordomo velho inclinou a cabeça e convidou Zhou Zhen a segui-lo. Zhou Zhen foi escoltado até uma mesa de banquete luxuosa. O senhor da cidade já estava esperando lá há um tempo indeterminado. O senhor da cidade, chamado Mo Wu, também era um artista marcial de alta patente, cuja força Zhou Zhen não conseguia avaliar completamente. Mo Wu convidou Zhou Zhen a se sentar e aproveitar a refeição. O senhor da cidade disse a Zhou Zhen que queria tê-lo convidado para o jantar na noite anterior, mas, ao ver Zhou Zhen e seus amigos comemorando, achou que seria inadequado interromper. Hoje, no entanto, ele queria convidar Zhou Zhen para parabenizá-lo por ter completado uma missão tão inimaginável. Zhou Zhen agradeceu cautelosamente ao senhor da cidade. Mo Wu olhou pela janela, apreciando a vista enquanto comia. Ele esperava que Zhou Zhen relaxasse e se divertisse também, sem necessidade de ser tão reservado. Meia hora depois, Mo Wu limpou a boca e perguntou a Zhou Zhen se ele havia comido o suficiente. Zhou Zhen apontou para os pratos vazios à sua frente e disse ao senhor da cidade: "Basta olhar para a mesa à minha frente, e você saberá." O senhor da cidade riu de coração. "Zhou Zhen, de fato, você é um jovem, comer mais é algo bom." Zhou Zhen respondeu:
é verdade, senhor da cidade, suas refeições são tão extravagantes até mesmo no café da manhã. Se eu não comesse, seria um tolo. O senhor da cidade Mou perguntou a Zhou Zhen se ele tinha alguma dúvida quando o convidou para o café da manhã. O principal objetivo do senhor da cidade era conhecer Zhou Zhen, e em segundo lugar, falar sobre os verdadeiros benefícios da cidade Titã. A união dos artistas marciais, de várias maneiras, representava os interesses dos artistas marciais na cidade Titã. Quando Zhou Zhen se tornou um membro diamante de uma estrela, ele obteve os privilégios de um artista marcial na cidade Titã. Agora, como um membro diamante roxo de 5 estrelas, esses privilégios eram ainda mais substanciais. O senhor da cidade, Mou, informou Zhou Zhen que sua classificação atual na cidade Titã havia alcançado o número 27. Mou então se aproximou de um projetor, pressionou um botão para ligá-lo e continuou, mas agora, eu tenho uma oportunidade ainda maior para você. O projetor se acendeu, revelando um mapa à frente de Zhou Zhen. Mou falou novamente, Zhou Zhen, você tem a opção de escolher 10% dos lucros da nova cidade, além do direito de fazer negócios na cidade Titã, excluindo os primeiros 5 distritos. Zhou Zhen ficou surpreso. Ele não sabia que a cidade Titã estava planejando construir uma nova cidade. Mou apontou em uma direção e explicou, ainda não foi construída, mas será. Vamos adquirir o condado de Yanghe, que fica a 150 quilômetros de distância da cidade Titã, e ao mesmo tempo construir um novo acampamento militar. Isso proporcionará um lugar para os artistas marciais descansarem quando estiverem treinando fora. Mou acrescentou, uma vez totalmente preparados, tomar controle dessa área será fácil. Depois de alguns meses de construção, ela se tornará um hub de trânsito muito conveniente, e os lucros certamente serão substanciais. Zhou Zhen acenou com a cabeça em concordância, dizendo, esta é, de fato, uma oportunidade tentadora. Zhou Zhen não conseguia afastar o pensamento, não existe café da manhã grátis. Ele sabia que teria que contribuir com algo para a cidade Titã em troca. Após pesar suas opções, decidiu aceitar 10% dos lucros da nova cidade e o direito de fazer negócios no Distrito 6. O senhor da cidade Mou prontamente concordou com a proposta de Zhou Zhen. Logo depois, seus subordinados levaram Zhou Zhen de volta de helicóptero. Enquanto isso, o mordomo não pôde deixar de se perguntar, a parte dos lucros que estamos dando para Zhou Zhen é demais? O senhor da cidade Mou respondeu calmamente, de jeito nenhum. O potencial que Zhou Zhen possui torna isso válido. A cidade Titã pode ser um pequeno canto do mundo, mas alguém tão talentoso quanto Zhou Zhen deve ser mantido aqui a todo custo. Após Mou aprovar o plano para a construção do centro de transporte, os artistas marciais ficaram eufóricos. No futuro, quando saíssem para treinar, não precisariam mais se preocupar em dormir sob as estrelas. O capitão da equipe de guardas virou-se para seu subordinado com um olhar perplexo e perguntou, estamos prestes a explorar a nova cidade, por que você parece que acabou de perder suas rações de arroz? Qiu Heng, com aparência abatida, perguntou ao capitão, Zhou Zhen vai ser o vice-capitão dessa equipe de exploração? O capitão confirmou, sim, eu te disse isso antes. Qiu Heng desabou no chão, sabendo muito bem que teria problemas. Afinal, da última vez, ele havia ameaçado Zhou Zhen. O capitão tentou tranquilizá-lo, não se preocupe demais. Zhou Zhen não é o tipo de pessoa que você pensa que é. Após completar a missão de nível inferno, Zhou Zhen se tornou o queridinho da equipe de guardas. Quando Zhou Zhen chegou, os guardas pareciam todos insatisfeitos, mas ele provou suas habilidades para eles. Quando chegou à área de treinamento da equipe de guardas, um dos guardas falou, dizendo, Zhou Zhen está sendo modesto demais dirigindo este carro, não está? Ouvi dizer que ele acabou de atingir o nível 6, quem sabe quão capaz ele realmente é. Zhou Zhen saiu do carro e cumprimentou os guardas. Alguns membros da equipe de guardas, que estavam praticando com espadas, riram e disseram, ele é apenas nível 6 e já é nosso comandante? Isso é uma piada? Zhou Zhen não deu atenção a esses comentários. Ele era uma pessoa muito acessível e entendia que todos estavam céticos.
Alegremente, deu um passo à frente e disse: quem não estiver convencido pode se apresentar. Se conseguir me derrotar, eu entregarei o cargo de vice-capitão para você. Kill Heng teve a intenção de desafiar Zhou Zhen, mas o líder da equipe o segurou e lembrou-o do incidente com Lu Guoguhai. Anteriormente, Zhou Zhen, que estava apenas no nível 3, conseguiu matar Lu Guoguhai, que estava no nível 8. Agora que ele havia alcançado o nível 6, era incerto o quão formidável ele havia se tornado. Vendo que Kill Heng não avançava, um artista marcial de nível 8 chamado Li Fanxing deu um passo à frente. Ele se apresentou, dizendo: Vice-Capitão Zhou, espero que você me guie. Meu nome é Li Fanxing, mas todos os que conheço me chamam de Berserk. Zhou Zhen murmurou: felizmente, não é outro nome. Zhou Zhen continuou: há mais alguém que queira me desafiar? Li Fanxing respondeu com confiança: você deve me derrotar primeiro. Depois disso, sinta-se à vontade para desafiar os outros. Zhou Zhen deu um passo à frente, estalou um galho seco e o atirou para Li Fanxing. Ele sabia que apenas as mãos nuas não demonstrariam completamente suas habilidades de combate. Portanto, eles usariam o galho em vez disso. Era a primeira vez que Li Fanxing via uma luta como aquela, e só de vê-la, ele já admirava Zhou Zhen. No entanto, ele estava determinado a não pegar leve com ele. Os guardas sussurravam entre si, incertos se Zhou Zhen conseguiria vencer aquela luta. Afinal, Berserk era um artista marcial de nível 8, uma diferença considerável em comparação ao vice-capitão. Berserk avançou contra Zhou Zhen com um ataque. Em um piscar de olhos, Zhou Zhen se moveu com uma velocidade incrível, desviando em várias direções. Os guardas ficaram boquiabertos, incapazes de entender como Zhou Zhen havia desviado do ataque. Num piscar de olhos, Zhou Zhen já estava atrás de Berserk, e o bastão em sua mão estava pressionado contra a garganta do oponente. Berserk, assustado, soltou o bastão de madeira. Agora estava claro se essa era a verdadeira força do vice-capitão. Após a luta, ninguém na equipe de guardas se atreveu a fofocar mais sobre as habilidades de Zhou Zhen. Todos subiram no veículo de transporte, a caminho da zona de trânsito. Enquanto estavam na parte de trás do caminhão, um dos guardas, sorrindo, se virou para Zhou Zhen e disse: suas habilidades são incríveis. Cuide de nós quando chegarmos lá. Zhou Zhen sorriu e respondeu: estou acostumado a trabalhar sozinho. Nunca liderei uma equipe antes, então vou contar com todos vocês para me orientar daqui em diante. A equipe foi dividida em 2 grupos para a missão na zona de trânsito, um composto pelos guardas e o outro formado por artistas marciais. O capitão da equipe de guardas deu as instruções: nos dividimos em 2 grupos e seguimos em frente juntos. O líder do grupo de soldados emitiu seu comando: ambos os grupos, prestem atenção. Sigam as ordens dos seus comandantes. Não ajam por conta própria. O capitão dos guardas reiterou: não deixem que desejos pessoais coloquem em risco os interesses de toda a equipe. Zhou Zhen não pôde deixar de pensar consigo mesmo: asterisco não é à toa que está a guarda de elite da cidade Titã. A disciplina deles é impecável. Asterisco. O capitão, usando binóculos, avistou um pequeno grupo de zumbis à distância. Parecia que a equipe de guardas teria que eliminá-los antes de poder seguir em frente. Zhou Zhen, com seu arco pendurado no ombro, disse com confiança: deixem esse grupo de zumbis comigo. O capitão levantou uma sobrancelha, surpreso. Você consegue lidar com isso? Sem esperar uma resposta, Zhou Zhen disparou, deixando apenas as palavras: não se preocupem, vou acabar com isso rapidamente. Fiel à sua palavra, Zhou Zhen derrubou uma onda após a outra de zumbis com precisão e habilidade. Os guardas, observando dos telhados, ficaram impressionados com sua velocidade e eficiência. Kill Heng não pôde deixar de exclamar: incrível! Ele sempre consegue mudar minha opinião sobre ele. Nesse momento, o rádio de Zhou Zhen chiou com uma voz urgente: retirem-se agora. Um zumbi de alto nível e inteligente está se aproximando de Zhou Zhen. Zhou Zhen se virou e imediatamente avistou o zumbi de elite se aproximando dele.
Ele pressionou os lábios e disse, se está vindo, vamos simplesmente matá-lo. Pessoal, forneçam apoio à distância enquanto eu lido com esse zumbi. Killhang gritou animado, parece que vou aprender algo novo novamente. O capitão da equipe de guardas apertou o gatilho da arma e ordenou à equipe inteira que desse suporte remoto a Zhou Zhen. Enquanto isso, a segunda equipe de artistas marciais observava o zumbi de alto nível se dirigindo para a equipe de guardas. O líder da equipe de artistas marciais afiou sua espada com um movimento rápido, aguardando ansiosamente o momento em que os guardas teriam que implorar por sua ajuda. Ele até começou a apostar nisso. No entanto, Zhou Zhen, já tendo reduzido a saúde do zumbi pela metade, rapidamente o terminou, extraindo o cristal estrela de sua cabeça. Um dos artistas marciais da segunda equipe, ainda incrédulo, olhou através dos binóculos e informou ao seu capitão que o zumbi de elite já havia sido derrotado. Mesmo o líder de Zhou, surpreso, comentou, não acredito que já terminou. Foi tão rápido. Aproveitando o momento, Zhou Zhen avançou para o nível 48 na classe ladrão. Naquela noite, a equipe de guardas se reuniu em uma casa abandonada para descansar e recarregar. O capitão dos guardas usou o rádio para contatar o velho Zhou, informando-lhe que a primeira equipe havia eliminado os zumbis no centro da cidade. Estamos curiosos, como está indo por aí? O velho Zhou respondeu, estamos quase terminando aqui também. Já lidamos com 7 zumbis de elite. O líder da equipe disse alegremente, hoje todos vocês vão descansar. Esperem até amanhã. Quando as tropas principais chegarem, nossa missão de abrir o caminho estará considerada concluída. O capitão da guarda deu um tapinha no ombro de Zhou Zhen e comentou, parece que superamos em muito o progresso da equipe 2, graças à ajuda do vice Zhou Zhen. Zhou Zhen respondeu humildemente que tudo se devia ao esforço coletivo de todos. Um guarda ergueu sua xícara de água e, excitado, disse, quando encontrarmos a equipe 2 novamente, mal posso esperar para ver as caras deles quando perceberem que foram superados. Na manhã seguinte, Zhou Zhen mergulhou ansiosamente na horda de zumbis, lutando incessantemente. Embora Zhou Zhen estivesse muito entusiasmado, estava demorando demais. Ele pensou que matá-los um a um era incrivelmente lento e que precisava encontrar uma maneira de reuni-los. Zhou Zhen voltou ao local onde a equipe de guarda estava reunida para pedir granadas. Alguém tem granadas? O capitão apontou para uma caixa de madeira e disse, elas estão todas naquela caixa ali. Nesse momento, o líder da equipe 2 estava lutando ferozmente do outro lado, mas também estava muito curioso sobre o que a equipe 1 estava fazendo. O velho Shu ficou surpreso ao ouvir de seu subordinado que o capitão da equipe 1 estava usando granadas para explodir os zumbis. Zhou Zhen, segurando uma pilha de granadas, as jogava por onde passava, fazendo com que os zumbis explodissem. O líder da equipe 2, de pé em uma parede alta, observava as ações de Zhou Zhen através de binóculos. Ele pensou consigo mesmo que Zhou Zhen realmente havia enlouquecido, será que ele quer atrair todos os zumbis para cá? Um artista marcial disse, eu ouvi o nome Zhou Zhen sendo referido como louco por muitos. Nunca imaginei que o apelido fosse tão apropriado para a pessoa real. Confiando em seu plano maluco, Zhou Zhen conseguiu lidar com a maioria dos zumbis. Quando a equipe de vanguarda da cidade Titã chegou, o presidente subiu em uma plataforma alta e gritou, a equipe de vanguarda limpou o caminho, agora é hora de todos avançarem e matarem. Os artistas marciais imediatamente correram para lutar contra a horda de zumbis. 3 dias depois, a cidade foi completamente limpa. Zhou Zhen se despediu dos membros da equipe de guarda, pois queria fazer uma viagem de volta à cidade. Se algo acontecesse, poderiam entrar em contato com ele. Um guarda especulou se o vice-capitão estava com tanta pressa porque sentia falta de sua esposa. Nesse momento, Killhang, sendo curioso, disse, eu me lembro de uma história sobre o vice-capitão ficando bravo por causa de uma beleza. Vocês querem ouvir? Outro guarda, curioso, perguntou, o vice-capitão pode ser assim também? Eu realmente não esperava. Ao ouvir essas palavras, Zhou Zhen se sentiu impotente, esperem até eu voltar à cidade, vou com certeza dar uma lição em todos vocês. Zhou Zhen então dirigiu de volta para a cidade Titã. No caminho,
Pensava que, assim que a estação de trânsito fosse concluída, ele também teria um lugar para parar na cidade Titã. Durante o percurso, encontrou um grupo de artistas marciais lutando contra alguns monstros. Um artista marcial gritou: "Finalmente enviamos o sinal de socorro ou não?" Outro artista marcial operava freneticamente um computador. Ele gritou ansiosamente: "Perdemos." A guarda de Titã enviou uma equipe de apoio, mas vai levar mais meia hora. Um artista marcial cerrou os dentes e disse: "Devemos esperar mais meia hora apenas para que eles venham limpar nossos corpos?" Embora o artista marcial que havia trazido a notícia tivesse feito o seu melhor, não havia nada que ele pudesse mudar. Nesse momento, o carro de Zouzen veio correndo em direção a eles. Os artistas marciais o reconheceram como o veículo da guarda Titã, e parecia que, afinal, poderiam ser salvos. Zouzen colocou a cabeça para fora do carro e perguntou se precisavam de ajuda. Um artista marcial gaguejou: "Por que está vindo apenas uma pessoa, e ele é só um artista marcial de nível 6? O líder desse grupo de artistas marciais imediatamente gritou para Zouzen: "Sua cabeça encheu de água ou o quê? Você veio aqui para jogar sua vida fora? Vá embora, agora." Zouzen, conhecido como o rei dos golpes duros com uma atitude selvagem, ainda assim saiu do carro sem vergonha. Parecia que essas pessoas realmente precisavam de sua ajuda. Ao ver Zouzen avançar confiantemente diante do bando de lobos com os olhos vermelhos, o líder engasgou e gritou: "Estamos lidando com um louco que está procurando a morte." Os lobos começaram a se reunir em números ainda maiores, indo em direção a Zouzen. No entanto, Zouzen ficou parado e lançou uma faca de arremesso no bando. Vários lobos caíram imediatamente, e os artistas marciais que assistiam à performance de Zouzen ficaram atônitos. Seria possível que todos os artistas marciais de nível 6 da Guarda Titã fossem seres divinos descendentes dos céus? Zouzen precisou apenas brandir sua faca por um curto período para mandar os lobos para o além. Nesse momento, seu telefone no bolso tocou. O velho Wang estava ligando para compartilhar uma ótima notícia com Zouzen: o remédio de cura havia sido feito com sucesso. Zouzen correu de volta para o laboratório da vila. Ele olhou para o frasco vermelho em sua mão que o tio Wang acabará de criar. Zouzen pegou o frasco, perplexo, e pensou consigo mesmo: "Isso não parece nada com uma poção de cura, parece mais com um tônico sanguíneo de um jogo, não parece?" Em pouco tempo desde que chegou à cidade Titã, Zouzen havia subido de nível continuamente. No entanto, suas ambições não paravam por aí. Zouzen também queria dinheiro e poder. Portanto, ele se uniu ao tio Wang para se aprofundar na criação de poções. O tio Wang ficou encantado porque acabará de desenvolver uma poção a partir da orquídea vermelha. A eficácia dos frascos anteriores havia sido insignificante, mas o tio Wang se sentia um pouco arrependido, pois a orquídea vermelha era muito rara, então o rendimento da poção seria bem baixo. A quantidade de orquídeas vermelhas que Zouzen havia dado ao tio Wang era suficiente apenas para produzir cerca de 300 frascos. Zouzen abriu um frasco e tomou um gole, sentindo exatamente como se estivesse bebendo um tônico sanguíneo de um jogo. Ele ficou surpreso ao descobrir que neste mundo também era possível criar um tônico sanguíneo semelhante ao do jogo. A partir de agora, ele não precisaria mais se preocupar em ficar sem poções de saúde quando precisasse delas. Empolgado, Zouzen perguntou ao tio Wang quantos frascos haviam sido feitos. O tio Wang respondeu: "Fizemos 87 frascos. Além disso, há muitos ungüentos feitos com os materiais restantes, embora sua eficácia não seja tão forte quanto essa poção para beber, eles ainda são mais potentes do que as poções comuns disponíveis no mercado." Zouzen estava extremamente entusiasmado. Ele decidiu levar todos os ungüentos do tio Wang, enquanto o tio Wang poderia ficar com os outros frascos para vender na loja. Ele tinha certeza de que se tornariam os mais vendidos. Zouzen saiu empolgado com um monte de remédios, pensando secretamente que, depois de desenvolver a base militar número 1, um grande número de artistas marciais certamente viriam até ali. Ele estava determinado a aproveitar essa oportunidade de negócio com os remédios. Zouzen então ligou para Xiao En,
convidando-o a colaborar no negócio. Na base militar da equipe, o capitão Xiao Wen reuniu todos para anunciar uma questão importante. Xiao Wen abriu uma caixa de madeira, e seus subordinados imediatamente ficaram boquiabertos ao verem um monte de cristais estelares dentro. Um dos irmãos até fez uma piada: "Capitão, você agora está rico? É a primeira vez que eu vejo você com tanto dinheiro." Xiao Wen olhou para os cristais estelares verdes na caixa e disse a todos que aquele dinheiro não era dele, mas de Zhou Zhen. Ele explicou: "Chamei todos aqui hoje para gastarmos todo esse cristal estelar, mas há uma condição: vocês só podem comprar remédios externos e devem vendê-los no mercado pelo preço mais alto possível." Naquele momento, Zhou Zhen ainda estava ocupado matando monstros na floresta. De longe, um artista marcial observava ansiosamente Zhou Zhen atirando flechas através de um telescópio. Ele se virou para seu chefe e disse: "Tem um tolo praticando arco e flecha na floresta." O chefe, tragando seu cigarro, o repreendeu, mas ainda assim ficou um tanto curioso: qual é o problema de praticar arco e flecha? O artista marcial rapidamente entregou o telescópio ao chefe e disse: "Você tem que ver a arma que aquele garoto tem." O chefe imediatamente ficou impressionado com a arma de Zhou Zhen e teve a ideia de roubá-lo. O grupo de bandidos correu loucamente em direção a Zhou Zhen. Um dos subordinados perguntou ao seu líder: "Quanto tempo acha que vai levar para nos encontrarem? O chefe está louco ou algo assim?" O líder respondeu: "O filho dele está na zona vermelha há mais de um mês, provavelmente não sobrou nada além de um monte de ossos." Que perda de tempo! Se o filho do chefe velho está morto ou não, tanto faz. Hoje, pegar essa cabra gorda já é o suficiente. Zhou Zhen estava sentado em um galho de árvore, disparando flechas para derrubar quase toda a vida do monstro da videira. Ele enxugou o suor da testa. Se matasse essa videira hoje, alcançaria o nível 50 e desbloquearia uma nova habilidade. Nesse momento, um grupo de pessoas gritou alto: "Ei, você aí em cima da árvore, desça! Chefe, precisamos falar com você." Zhou Zhen franziu a testa e os ignorou, continuando a mirar e disparar nas videiras. O subordinado gritou, irritado: "Esse garoto é um idiota ou o quê?" Ele puxou uma faca e correu em direção a Zhou Zhen. "Você não ouviu o chefe chamando para descer? Está surdo?" Zhou Zhen deu um salto para desviar de um golpe do artista marcial. Continuou focado em disparar contra as videiras. O líder observava enquanto Zhou Zhen evitava continuamente os ataques, esquivando-se habilidosamente de um golpe após o outro, sem perder o foco nas videiras. O líder não conseguia entender o que estava acontecendo com o tolo lá em cima da árvore. Depois que Zhou Zhen finalmente derrubou a estranha videira, ele subiu para o nível 50. Agora, Zhou Zhen começaria a acertar as contas com o artista marcial que vinha girando ao seu redor, balançando sua lâmina o tempo todo. Zhou Zhen escolheu uma habilidade na tabela de atributos, desferiu um golpe, e a vida do artista marcial estava por um fio. O grande chefe, usando óculos escuros, suava profusamente, ele não podia acreditar que o Zhou Zhen incrivelmente ágil à sua frente fosse uma pessoa comum. Zhou Zhen saltou do galho, ficando de pé diante do grande chefe, e disse: "Você não me chamou? Do que você tem medo?" O grande chefe, assustado, deu alguns passos para trás, usando sua afiliação com o grupo Rio Celeste para intimidar Zhou Zhen. Ao ouvir o nome do grupo Rio Celeste, o sangue de Zhou Zhen ferveu ainda mais. Ele disse ao homem de óculos escuros: "Ótimo, justamente quando eu estava procurando alguém para praticar minhas habilidades." O grande chefe imediatamente ordenou que seus subordinados atacassem. Quem matar ele receberá como recompensa um cristal estrela roxa de baixo grau. Zhou Zhen cobriu 2 punhais que segurava com veneno e os combinou com um movimento de teletransporte de curta distância, fazendo com que os capangas com rostos parecidos com cavalos atacassem, mas procuraram ao redor e não conseguiram encontrar Zhou Zhen em lugar nenhum. Zhou Zhen se moveu incrivelmente rápido, avançando para atacar e derrubando cada um com facilidade. Vendo a situação piorar, o grande chefe avançou, pretendendo arriscar tudo contra Zhou Zhen. Zhou Zhen se inclinou para trás, desviando facilmente de um golpe fatal. Ele impulsionou seu cotovelo contra o estômago do grande chefe,
causando-lhe uma dor tão forte que fez com que ele sentisse que seus óculos escuros iam cair. Zhou pressionou um punhal contra a garganta do grande chefe, provando que ele nunca aprenderia a se comportar. Zhou terminou de falar, e sua faca cortou o pescoço, enviando o líder da gangue à morte. Após mandar os membros do grupo Sky River para o inferno, Zhou coletou uma boa quantidade de equipamentos e dinheiro. Enquanto Zhou estava agachado, contando os itens que havia obtido, ele de repente ouviu um som de estrondo vindo da floresta, como se alguma criatura estivesse correndo em sua direção. Era um touro blindado, forte o suficiente para alcançar o nível 8. O touro parou diante de Zhou resfolegando pesadamente. Zhou imediatamente se levantou, preparando-se para enfrentar o touro enfurecido. Ele pensou consigo mesmo, Zhou não é um alvo fácil. Zhou rapidamente saltou por trás do touro blindado. Usando sua habilidade de atordoamento, ele golpeou as costas do touro. O touro, furioso, olhou fixamente e tentou se livrar de Zhou. Zhou sentou-se em suas costas, continuando a esfaqueá-lo nas costas, mas o touro parecia indiferente. Era realmente uma besta tanque, ainda correndo selvagemente. Zhou se acomodou confortavelmente em suas costas, procurando maneiras de atormentá-lo até a morte. Vendo que não conseguia se livrar de Zhou, o touro de repente levantou-se nas duas patas traseiras, tentando jogá-lo para fora. Zhou cravou sua faca profundamente na pelagem bagunçada de sua cabeça, gritando: "Você não vai se livrar de mim tão facilmente." 6 horas depois, o touro ainda corria freneticamente pela floresta, mas sua saúde estava quase esgotada. Zhou, ansioso, disse: "Depois de nos torturarmos por 6 horas, está quase no fim." Zhou cravou sua faca nas costas do touro várias vezes. Ele uivou e finalmente caiu. Zhou rapidamente saltou das costas do touro. Ele girou as duas adagas nas mãos e se aproximou do touro, pronto para acabar com ele. No entanto, o olhar do touro fixou-se nele, fazendo-o parar. Sentiu uma pontada de simpatia por ele. Zhou se aproximou do touro, que o cutucou e emitiu alguns sons. Surpreendentemente, Zhou se afastou. Se o touro estava pedindo misericórdia, ele pouparia sua vida. Já estava tarde, então Zhou encontrou uma caverna e se acomodou para descansar. Acendeu um fogo e passou a noite dentro da caverna. Ocasionalmente, ele podia ouvir os chamados do touro na noite escura. Na manhã seguinte, quando Zhou se espreguiçou e saiu da caverna, encontrou o touro parado à sua frente, resfolegando pesadamente, como se estivesse pronto para atacar novamente. Zhou se assustou e disse: "Você quer lutar de novo?" Assim que ele puxou sua adaga, o touro atacou, mas, inesperadamente, parecia não ter intenção de causar mal. Em vez disso, correu até Zhou e lambeu sua mão, como se tentasse fazer amizade com ele. Na estrada principal, uma caravana estava deixando a floresta e indo em direção à cidade Titã. Um dos artistas marciais perguntou ao terceiro irmão: "Aquele cara arrogante não estava montado em um peru de nível 7 agora há pouco?" O terceiro irmão respondeu: "Da próxima vez que encontrar um artista marcial como aquele, não fale sem pensar. Mesmo um peru de nível 7 da Aliança do Rei das Bestas tem apenas alguns restantes, e cada um vale um cristal de estrela roxa." O irmão mais novo bufou e disse: "O que há de impressionante nisso? Quando ganharmos dinheiro o suficiente no futuro, vamos comprar alguns para brincar." O terceiro velho explicou ao irmão mais novo: "Comprar um peru não é só questão de ter dinheiro. Você também precisa de status. Se você não respeitar ninguém, vai pagar um preço alto por isso mais tarde." Quando o irmão mais novo estava prestes a contar uma história, o terceiro velho de repente ouviu um barulho à frente. Ele pulou de trás do caminhão, surpreso, enquanto olhava a cena à sua frente. Um búfalo blindado de nível 8 estava galopando em direção a eles. Em seu dorso estava um artista marcial. Zhou passou pelo comboio montado no búfalo, acenando para todos. O terceiro velho, instintivamente, acenou de volta. O irmão mais novo de repente perguntou ao terceiro velho: "Você conhece a pessoa que acabou de passar?" O terceiro velho respondeu: "Não, não o conheço."
O irmão mais novo, curioso e confuso, perguntou: então, por que você acenou de volta para ele? O terceiro velho bateu na cabeça do irmão mais novo: o que você entende disso? Aquilo era um artista marcial montado em um búfalo blindado de nível 8. Aposto que só existe uma pessoa assim em toda a cidade Titã. À medida que se aproximavam do portão da cidade, Rosen saltou do búfalo blindado, pretendendo colocá-lo em sua bolsa espacial, mas para sua surpresa, a bolsa já estava cheia e ele não conseguia adicionar mais itens. Rosen coçou a cabeça, sem saber o que fazer. Animais selvagens não podiam ser trazidos para a cidade assim, mas se ficassem do lado de fora, seriam mortos por outros artistas marciais. Rosen olhou para o quadro de atributos do seu sistema, esperando que, assim que alcançasse o nível 60, pudesse desbloquear o sistema de animais de estimação, assim como no jogo. Naquele momento, manter um animal de estimação seria muito mais conveniente. Mas isso era uma questão para o futuro. No momento, Rosen não sabia o que fazer com o touro blindado que acabará de domesticar. Enquanto ponderava sobre isso, de repente se lembrou de alguém. Embora tivesse domado o touro, ele não tinha conhecimento sobre como cuidar de animais de estimação, então decidiu ir para as planícies para encontrar Xian, a líder da União do Rei das Bestas. Nas planícies, Rosen encontrou Xian sendo cortejada pelo filho mais velho da família Men em um vasto campo com vento. Qin Yun, da União do Rei das Bestas, perguntou a Xian: este lugar é lindo. Por que você não me contou sobre ele antes? Xian respondeu que só havia descoberto esse lugar recentemente por acaso enquanto passava por ali, e foi por isso que o trouxe para visitá-lo hoje. Enquanto Qin Yun estava distraído, admirando a paisagem ao longe, ele de repente ouviu alguém chamando seu nome. Um artista marcial, liderando um grupo de bestas, se aproximou. Ele estava montado em um peru e acenou com a mão, dizendo: você se lembra de mim? Eu sou Minwen. Todos que estavam sentados no campo se levantaram surpresos. Esta era a primeira vez que viam uma festa de caça tão luxuosa, com bestas de montaria pessoais. Só um peru valia um cristal estrela azul. Um artista marcial do grupo reconheceu a pessoa montada no peru como o jovem mestre da corporação da família Min. Minwen se aproximou, apertou a mão de Qin Yun e elogiou: faz muito tempo. Você ainda está tão bonita quanto sempre. Minwen respondeu educadamente: o jovem mestre Min está apenas brincando. Minwen olhou por cima de seu ombro, ele já estava completamente encantado pelo relâmpago do amor por Xian. Ele podia perceber a aura única desta bela mulher. Xian se aproximou suavemente de Minwen, sussurrando em seu ouvido que queria descansar do outro lado. Justo antes de Xian sair, Minwen de repente correu atrás dela e disse: é um prazer conhecê-la. Eu sou Minwen, o CEO da corporação Min Family. Xian se afastou silenciosamente, não querendo incomodar Minwen. No entanto, Minwen teimosamente a seguiu como um carrapato, perguntando: você deve ser da União Rei das Bestas, certo? Minwen apontou orgulhosamente para o peru no qual ele acabará de montar, se vangloriando: você deve ter visto esse peru agora, certo? Gostaria de montá-lo comigo e desfrutar da brisa? Minwen era originalmente um jovem mestre mimado, habilidoso em enganar garotas comportadas. Que tipo de garota ele não havia encontrado? Mas Xian lhe deu uma sensação completamente nova, fazendo-o determinado a conquistar seu coração. Xian se sentia um pouco desconfortável, sem saber como lidar com um jovem mimado como Minwen. No entanto, como líder da União, ela precisava demonstrar respeito pelo pai dele, então ainda não sabia como recusá-lo. Nesse momento, Rosen de repente voou de trás e gritou: Xian Xian, Xian. As pessoas da União Rei das Bestas estavam ainda mais chocadas. Não era esse cara que estava montado em um touro blindado? O touro parou em frente a Xian, deixando tanto Xian quanto o jovem mestre Min surpresos. Os caçadores da União do Rei das Bestas não tinham certeza se estavam vendo coisas. Será que aquele garoto realmente acabou de montar um touro blindado de nível 8 na cidade Titã? Os caçadores nunca tinham visto alguém tão ousado.
Zhou Zhen perguntou a Xian se ela tinha algum tempo livre, e Xian, radiante como se tivesse encontrado uma tábua de salvação, finalmente teve uma desculpa para recusar o jovem mestre Min. Ela disse: "Meu amigo chegou." Com isso, ela deu um empurrão no jovem mestre Min e seguiu Zhou Zhen. Zhou Zhen estendeu a mão, convidando Xian para montar no touro, e em seguida, fez o touro avançar, deixando o jovem mestre Min ali parado, rangendo os dentes de confusão. Furioso, o jovem mestre Min correu em direção ao Peru, gritando: "Não aguento mais isso. Esse cara ousou roubar uma mulher de mim." Ele imediatamente saltou para o Peru, mas seus subordinados rapidamente o impediram, suplicando: "Jovem mestre Min, não seja impulsivo. Não podemos mexer com essa pessoa." No entanto, o jovem mestre Min não deu ouvidos. Ele era o jovem mestre Min, ninguém na cidade Titã jamais ousou desafiá-lo. Um de seus subordinados acrescentou: "O nome dessa pessoa é Zhou Zhen." Imediatamente, o jovem mestre Min parou suas ações tolas. Aquele garoto montando o touro era o responsável pela agitação na cidade Titã recentemente. Foi uma sorte que o jovem mestre Min não tenha agido precipitadamente antes. Se o tivesse feito, seu pai com certeza teria mandado ele ir até a casa de Zhou Zhen e pedir desculpas. Vendo seu cortejo romântico fracassar, Min Wen virou-se para Qin Yun, piscou para ela e convidou: "Você gostaria de montar no Peru comigo?" Xian sentou-se atrás de Zhou Zhen, curiosa, e perguntou: "Onde você conseguiu esse touro?" Zhou Zhen respondeu: "Eu lutei com ele por um tempo, quase o matei, e então, de repente, ele começou a me seguir." Xian, cética, não acreditou. Amansar um touro blindado não poderia ser tão simples assim, poderia? Zhou Zhen então perguntou: "O que você acha?" "Eu vim até você porque queria saber se você tem experiência com animais de estimação." Xian explicou: "Nós precisamos passar por muitas etapas para amansar os animais de estimação, e precisamos escolher métodos diferentes com base nos instintos deles. Não é tão simples como você diz. Mas se você não entender como cuidar dele depois, pode me perguntar." De repente, Zhou Zhen virou a cabeça. Xian arregalou os olhos, sentindo suas bochechas corarem. Envergonhada, ela saltou do touro e correu, conseguindo apenas dizer: "Tenho um compromisso, vejo você depois." Antes que Xian pudesse se afastar, Zhou Zhen gritou atrás dela: "Espere, pelo menos deixe seu número de telefone. Como eu vou te encontrar depois?" Na entrada de uma farmácia, um grupo de comerciantes estava reunido, discutindo a situação mais recente. O remédio Gold Sangue estava difícil de encontrar. Eles passaram por várias lojas, algumas não tinham, e outras vendiam a preços exorbitantes. Outro comerciante suspirou: "Eu me arrependo de não ter estocado o remédio antes." Os comerciantes estavam frustrados. Não apenas o preço do remédio subiu, mas agora havia um limite na quantidade que cada pessoa poderia comprar. Xiao Eng, sentado ao lado, observava toda a cena. Ele chamou Zhou Zhen para relatar: "Planejamos nosso estoque de medicamentos perfeitamente. A forma como esses comerciantes suspeitos da cidade Titã estão agindo, claramente não querem que ninguém mais tenha uma forma de viver." Zhou Zhen respondeu: "A base militar número 1 está prestes a abrir. Os comerciantes devem ter visto isso como uma oportunidade de negócio, por isso estão correndo para estocar medicamentos. Estamos apenas um passo à frente deles." Xiao Eng, o líder, perguntou: "Nossos armazéns estão quase cheios de medicamentos. Devemos começar a enviá-los agora ou continuar estocando?" Zhou Zhen sugeriu: "Não vamos enviá-los ainda. Também não precisamos comprar mais. Mantenha um pouco de cristal estelar à mão, caso algo inesperado aconteça. O armazém deve ser cuidadosamente vigiado." Xiao Eng respondeu com firmeza: "O armazém estará definitivamente seguro." Zhou Zhen suspirou aliviado. Após essa crise dos medicamentos, a riqueza que ele ganharia poderia muito bem torná-lo um dos ricos elites da cidade Titã. No canteiro de obras do novo distrito, Zhang Xiaoqi tapou os ouvidos para bloquear o barulho, garantindo que não interrompesse sua ligação. Ele disse a Zhou Zhen: "Para onde você está indo, vagando por aí?"
com a reconstrução do seu distrito, estou tão exausto que mal consigo funcionar. Zhang, o líder, disse, os problemas básicos aqui foram resolvidos. Convidamos o melhor designer paisagista para planejar o layout geral do distrito. Vai ter de tudo, comida, entretenimento, tudo o que você imaginar. Quando Zhouzen perguntou sobre o orçamento, Zhang respondeu, claro, o orçamento é alto. Você não é ignorante sobre os preços atuais dos materiais, mas uma vez que esse distrito esteja pronto, sem dúvida se tornará o marco mais prestigioso da cidade Titã. Zhouzen suspirou, você queima cristais estelares como água. Agora, a única opção é vender algo para ganhar algum dinheiro. Zhouzen retirou uma armadura feita de um dragão com asas de sua mochila e examinou suas propriedades. Pensou consigo mesmo, já faz um tempo, e o grupo Rio Celestial deve ter desistido de procurar pelo jovem mestre agora. Vou vender esses itens para ganhar um pouco de dinheiro. Ele arrumou a armadura e as armas na beira da estrada, com a intenção de vendê-los. Enquanto organizava os itens, pensou, faz tempo que não vendo nada. No futuro, posso estar mais ocupado, então deveria encontrar uma pessoa mais confiável para me ajudar a vender esses itens velhos. Um velho chamado Tong Xiaonan se aproximou para olhar as mercadorias. Ele percebeu que Zhouzen parecia ser um novato, provavelmente alguém vendendo pela primeira vez. Curioso sobre a qualidade dos itens, o velho pegou uma peça de armadura e, surpreso, perguntou a Zhouzen, você comprou isso em uma liquidação de loja de equipamentos? Vendo a expressão confusa de Zhouzen, o velho acrescentou, você definitivamente perdeu dinheiro. Quem compraria equipamentos em tão mau estado? Zhouzen perguntou ao velho, então o que eu deveria fazer? O velho se levantou e sugeriu, leve-os a uma loja de conserto de equipamentos. Depois que forem consertados, talvez consiga vendê-los. Após pensar por um momento, ele teve uma sugestão ainda melhor, que tal você me vender todos esses itens a um preço razoável e eu os levarei para consertar? Zhouzen respondeu, quanto você acha que vale cada um deles? Zhouzen percebeu que o velho estava enganando-o, mas queria ver por quanto tempo o homem continuaria com a farsa. O velho sugeriu que cada item estava sendo vendido por um cristal branco de alta qualidade, e que, se possível, ele levaria todos. Assim que o velho terminou de falar, um jovem se aproximou e comentou que o item não era ruim, e, no mínimo, deveria valer um cristal azul de alta qualidade. O jovem comerciante terminou de falar e se virou para o velho Tong Xiaonan, dizendo, só porque os outros não ousam tocá-lo, não significa que eu não ouso. Com equipamentos tão bons, você só coloca o preço de um cristal branco? Você é realmente um canalha que mancha a reputação do mundo comercial. Tong Xiaonan se virou e gritou diretamente para o rapaz, não espalhe mentiras. O rapaz não se deixou intimidar e respondeu, você ousa fazer, mas não ousa admitir? Tong Xiaonan imediatamente ordenou que seus companheiros capturassem o rapaz e o levassem para fora da cidade para ser alimentado aos lobos. O rapaz rapidamente virou-se para fugir, mas, inesperadamente, Zhouzen o perseguiu, deu-lhe um tapinha no ombro e o puxou de volta, não saia correndo assim. O rapaz gritou, me deixe ir. Pensou consigo mesmo, ai não, esse garoto está em conluio com aquele velho Tong Xiaonan. No entanto, ao contrário de suas expectativas, Zhouzen de repente perguntou, você deve ser Zhang Yonglin, certo? Quer ser meu distribuidor de equipamentos? Vendo Zhouzen falando de forma tão amigável com Zhang Yonglin, o velho Tong Xiaonan apressou-se e correu até ele, aconselhando Zhang Yonglin a não se envolver nos seus assuntos. Zhouzen puxou uma espada ao lado da estrada, movendo-se com uma velocidade incrível, e pressionou a lâmina contra o pescoço do velho Tong Xiaonan. Ele não queria mais ouvir as palavras barulhentas do velho. Zhouzen ordenou friamente ao velho, saia daqui. Tong Xiaonan, apesar de sua arrogância habitual, não pôde deixar de desafiar, você ousa matar alguém bem na rua? Zhouzen respondeu friamente, não me provoque. Vendo a confusão, os guardas da cidade Titã imediatamente correram para o local. Tong Xiaonan, sempre falador, zombou de Zhouzen, desafiando-o a agir.
Apesar de ser um empresário traiçoeiro que frequentemente intimidava os novatos, hoje Tão Xiaonan havia escolhido o alvo errado. Ele estava enfrentando Zhou Zhen, um homem de poder e influência, com a reputação de fazer as mulheres suspirarem por seus grandes projetos. Os guardas da cidade Titã intervieram rapidamente, pedindo a Zhou Zhen: coloque a faca para baixo e não cause mais problemas com esse velho. Enquanto Zhou Zhen abaixava sua arma, os guardas rapidamente agarraram Tão Xiaonan pelo colarinho, jogaram-no no chão e lhe deram uma surra severa. Tão Xiaonan gritou: vocês estão atacando a pessoa errada. Sou eu quem está sendo ameaçado, parem de me bater. Em meio à confusão, um dos guardas fez uma saudação respeitosa a Zhou Zhen. Zhou Zhen, indiferente à cena, simplesmente instruiu: não é uma ofensa grave, apenas encontrem um lugar e o trancafiem. Os espectadores que assistiam à cena estavam em choque. Tão Xiaonan, o habitual tirano que tornava a vida das pessoas difícil, finalmente experimentou do próprio veneno. Uma vez que a situação foi controlada, Zhou Zhen deixou o destino de Tão Xiaonan nas mãos dos guardas e puxou Zhang Yonglin para continuar sua conversa de negócios. Logo depois, estavam sentados em uma loja de macarrão ao ar livre, onde Zhou Zhen comia com prazer enquanto Zhang Yonglin não havia tocado na sua tigela. Zhou Zhen, percebendo isso, perguntou com um sorriso: por que você não está comendo? O macarrão aqui não é do seu gosto? Zhang Yonglin rapidamente balançou a cabeça: não, o macarrão aqui é o melhor. Zhou Zhen, sabendo da experiência de Zhang Yonglin como empresário, compreendeu que ele deveria estar familiarizado com a origem da velha engrenagem. Havia 3 possibilidades: a engrenagem poderia ser de uma liquidação, de equipes vendendo seus equipamentos ou, como Zhou Zhen pensava, algo completamente diferente. Por isso, ele precisava de alguém confiável para cuidar do assunto. Zhang Yonglin, curioso sobre o motivo pelo qual Zhou Zhen o escolhera para essa tarefa, perguntou diretamente. Zhou Zhen respondeu simplesmente: é por causa do seu caráter. Enquanto isso, o líder da equipe de artistas marciais, que andava pelos estábulos desde que Zhou Zhen trouxe o touro de nível 8 como seu montaria, não pôde deixar de admirá-lo. Você saiu e trouxe uma criatura de nível 8 como sua montaria. Isso é impressionante, comentou. Zhou Zhen deu de ombros humildemente, dizendo: foi só sorte. O líder da equipe então sugeriu: talvez eu devesse sair e pegar um lagarto mutante de nível 11 para montar? Zhou Zhen riu e respondeu: se você está tentando se matar, então claro. Entregando uma tarefa para Zhou Zhen, o líder da equipe explicou que, embora o quartel-general 1 ainda estivesse em construção, o bloqueio seria levantado para que os artistas marciais pudessem entrar. Ele se aproximou e sussurrou: seu trabalho é apenas organizar as coisas para os artistas marciais estrangeiros, é bem fácil, não é? Zhou Zhen acenou com a cabeça, agradecendo ao líder da equipe pela confiança. Mais tarde, Zhou Zhen ligou para Xiao Eng para verificar a situação sobre as vendas de medicamentos. Xiao Eng relatou entusiasticamente que o preço dos medicamentos havia quadruplicado. Zhou Zhen sugeriu que Xiao Eng coordenasse com a equipe de transporte de Zhang Xiaoqi para levar 6 lotes dos medicamentos para o quartel-general. Além disso, se algum membro da guilda de artistas marciais solicitasse medicamentos, eles deveriam ser vendidos a um preço fixo de 4 cristais de estrela branca por dose. Xiao Eng perguntou com curiosidade a Zhou Zhen: você não quer esperar mais um pouco? E se o preço do mercado subir para 5 peças no futuro? Zhou Zhen, que era experiente, respondeu: se pensarmos assim, nossos concorrentes certamente também pensarão da mesma forma. Quando há muitos concorrentes, os preços vão cair imediatamente. Xiao Eng respondeu: agora eu entendi. Nesse momento, Zhou Zhen percebeu um homem idoso sentado à beira da estrada ao lado de uma bolsa com a inscrição Aumentar Condutividade. Zhou Zhen ficou curioso sobre o item. O homem idoso explicou: eu sou especializado em aprimoramento de armas. O método consiste em embutir cristais na arma para aumentar sua condutividade, com uma taxa de um cristal verde de alto nível. Você precisa fornecer uma arma com uma alta taxa de sucesso. Quanto mais condutividade pode ser aumentada, depende do nível do espírito que você e a arma possuem. Os cristais brancos aumentam de 1% a 3%.
Cristais azuis de 3% a 6%. Cristais verdes de 6% a 9%. Cristais roxos de 9% a 12%, e o restante depende da sorte. Mas devo alertá-lo de antemão, o aprimoramento tem seus riscos. Se falhar, não só a arma será destruída, como o cristal estelar usado como material também será perdido. No entanto, a taxa que você me deve ainda deve ser paga. Ele era um novato na lapidação de gemas chamado Gu Zhenye. Zhou Zhen acariciou o queixo e disse, parece interessante. De repente, outra pessoa correu até o homem idoso e gritou, fraude. Você ousa me enganar de novo? Esse artista marcial expôs o homem idoso para Zhou Zhen, dizendo, ei, não confie nesse velho. Ontem, eu lhe dei um manto com 20% de condutividade para ele aprimorar. Esta manhã, ele me disse que minha arma foi destruída. O velho respondeu calmamente, melhorar armas não é uma tarefa fácil. O artista marcial agarrou a gola do velho e ameaçou, se não fosse pela regra contra lutar aqui, já teria te espancado até a morte, vigarista. Hoje, vou ficar aqui para garantir que você não engane mais ninguém. À medida que o sol começava a se pôr, o velho se preparava para arrumar suas coisas e sair, enquanto o artista marcial permanecia nas proximidades, ainda ameaçando, amanhã, continuarei te observando. O velho simplesmente respondeu, a escolha é sua, e então se virou para um beco estreito e desapareceu. Zhou Zhen estava esperando no beco há muito tempo. Gu Zhenye, que era mais baixo que ele, ficou surpreso e perguntou o que Zhou Zhen queria fazer. Zhou Zhen respondeu, quero conversar sobre negócios com ele. Graças ao sistema, Zhou Zhen soubera que o homem era um habilidoso gravador, e as informações do sistema sempre foram confiáveis. Esse homem deveria ter expertise técnica, então Zhou Zhen decidiu confiar nele. Após inspecionar a adaga, Gu Zhenye falou, de fato, esta é uma excelente arma. Você deve querer gravar nesta arma, certo? Ele examinou a adaga à luz do fogo e especulou, para conseguir uma arma como essa, você definitivamente não é uma pessoa comum. Zhou Zhen respondeu, quem eu sou não importa. Foi direto ao ponto, como você descobriu que a gravação poderia melhorar a condutividade? Gu Zhenye abaixou a voz e disse, foi apenas uma chance feliz. Ele acrescentou, a gravação leva pelo menos uma noite inteira. Você pode esperar aqui. Zhou Zhen respondeu, certo. Gu Zhenye disse suavemente, para agradecer por confiar em mim, só cobrarei uma taxa se eu tiver sucesso desta vez. Enquanto observava o homem entrar na sala fechada, Zhou Zhen pensou consigo mesmo, isso é um pouco arriscado, habilidades tão únicas não deveriam ser compartilhadas com forasteiros de forma tão casual. Enquanto aguardava Gu Zhenye, Zhou Zhen relaxou, aproveitando a brisa fresca e murmurando consigo mesmo, é uma pena que isso tem apenas 25% de condutividade, mesmo com a atualização, ainda está um pouco aquém, então só posso correr o risco com esta lâmina extraordinária. Olhando para o céu estrelado, ele falou suavemente, espero conseguir atualizá-la com sucesso, caso contrário, terei que usá-la em excesso por um longo tempo. Durante a espera, Zhou Zhen aproveitou a oportunidade para absorver energia da pedra bruta. De repente, Gu Zhenye abriu a porta e saiu, caminhando com uma atitude abatida. Ao ver isso, Zhou Zhen se assustou, pensando, essa expressão. Acabou. Ele perguntou ansiosamente, como foi? Não falhou, né? Depois de engolir um gole de água, Gu Zhenye limpou a boca e respondeu, o que você está pensando? Eu só fui ali pegar uma bebida. Ao ouvir isso, Zhou Zhen não pôde deixar de ficar sem palavras, droga, você me assustou à morte. O tempo passou rapidamente e o sol começou a nascer, com os pássaros cantando alegremente nos galhos. Gu Zhenye trouxe a adaga, que estava quebrada em muitos pedaços, e disse suavemente, garoto, me desculpe. Ele continuou, eu te disse que a probabilidade era muito baixa, meus pêsames. Vendo que sua arma amada havia partido deste mundo, Zhou Zhen só pôde chorar amargamente. Pensando nisso, ele de repente se estremeceu e gritou em voz alta. Vendo sua aparência, Gu Zhenye baixou a cabeça e perguntou, você teve um pesadelo?
Não sonhou com uma faca quebrada, teve? Assim que abriu os olhos, ele se encontrou nesta situação. Zhou Zhen sentiu como se sua alma tivesse deixado seu corpo, ele deu um passo para trás e gritou, "Ah, velho, você está tentando me assustar até a morte?" Zhou Zhen segurou a cabeça, pensando consigo mesmo, eu realmente me preocupei demais, faz muito tempo que eu não agia de forma tão grosseira. Nesse momento, Gu Zhenye voltou seu olhar para o pano branco atrás dele e disse, você pode ver por si mesmo. Ele continuou, você é bastante sortudo, garoto. Ao ouvir isso, Zhou Zhen se encheu de expectativa, ele realmente havia conseguido. Ele estendeu a mão para puxar o pano branco, revelando uma adaga roxa poderosa, a melhor arma, com uma alta taxa de desempenho da recém-lançada Cidade Titã. Gu Zhenye comentou que, se não estivesse enganado, a condutividade deveria ter aumentado em 12%. Naquele momento, Zhou Zhen tentou felizmente girar a adaga em sua mão, dizendo alegremente, Senhor, eu realmente não errei ao julgá-lo. Recebendo a ligação de notificação, Chen Zhan disse, confuso, a oportunidade de controlar o mundo dos equipamentos da Cidade Titã. Zhou, eu não entendo muito bem. Após um momento, Chen Zhan disse suavemente, de qualquer forma, confio em você. Amanhã, eu irei à sede número 1 com a frota. Por favor, me explique os detalhes. Depois de desligar o telefone, ele murmurou para si mesmo, esta criança. Chen Zhan olhou para a paisagem lá fora e disse suavemente, desta vez, realmente mudei minha perspectiva sobre ele. Na sede número 1, todos estavam reunidos de perto, apesar dos funcionários continuarem lembrando, por favor, não empurrem. A multidão atrás gritava em voz alta, me dê 100 unidades de remédio dourado de cura, e me dê remédio dourado de cura e medicamentos hemostáticos, 500 de cada. Vendo isso, Xiao Wen ficou secretamente satisfeito, pensando, quem diria que esses remédios, que ninguém comprava antes, agora estão tão em alta que até 4 unidades de cristal branco não são suficientes. Zhou realmente tem uma visão de futuro. Ao mesmo tempo, Su Tian olhou para o distante e murmurou para si mesmo, já se passou meio mês e Xionger ainda não pensou em mim. Com raiva, ele deu um poderoso soco, quebrando o corrimão.